Ai, paz, nós estamos aqui mais uma quinta-feira aqui no lago, ó. Tá um solzão e por conta do sol, ó, precisei virar o celular para cá, mas nós estamos aqui no lago onde o Senhor tem falado conosco às quintas-feiras, não é mesmo? E para hoje, para essa semana, para esses dias, para os próximos, ou até como uma resposta para você do que aconteceu nesses dias aí que se passaram. Vai lá comigo na sua Bíblia, no livro de Lucas, no seu capítulo 24, a partir do verso 13, Lucas 24, 13. E aí a Bíblia diz assim, olha, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, paramos aí. Vamos lá. Os profetas já vinham dizendo que haveria de vir um, que seria o Messias, que morreria e que levaria consigo todas as enfermidades, todos os pecados, seria a redenção eterna, seria o sacrifício vivo. E aí Jesus veio. E quando Jesus veio, Jesus dizia para os dele, dizendo, eu estou aqui, mas eu vou. Eu estou aqui, mas eu vou. E ainda Jesus dizia assim, ó, ao terceiro dia, eu vou reconstruir toda essa Jerusalém. Pode ser tudo destruído, mas ao terceiro dia eu vou reconstruir tudo. E muitos não entendiam o que Jesus estava falando nesse sentido. Não conseguiam compreender a profundidade e a plenitude disso que Jesus estava falando. Mas o que Jesus estava ali falando é que ele morreria e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas hoje nós não vamos dar ênfase sobre esse assunto. É só para te contextualizar. Mas aí acontece que chegou no terceiro dia, as mulheres foram até o túmulo, encontraram o túmulo com a pedra arrastada, ou seja, a pedra não estava fechando o sepulcro, e Jesus não estava lá. O corpo de Jesus, o corpo daquele a quem eles viram, testemunharam com seus próprios olhos, o corpo daquele que foi crucificado, que foi morto diante dos olhos ali na cruz. Esse corpo que tinha sido levado ao sepulcro não estava mais no sepulcro. E aí então que vem dizer que haviam duas pessoas. Eu e você e mais alguém. Haviam 2 pessoas que estavam nesse terceiro dia, após saber que Jesus não estava, que o corpo de Jesus não estava no sepulcro. E esses 3 estavam andando de volta para Emaús. Emaús ficava a uma distância de 11 quilômetros, é o que diz aqui. Em outras versões, na tradução, a estimativa diz uma média de 7 quilômetros. Ou seja, não era longe, não é verdade? Não era uma distância absurda, não era uma distância longa, não era de uma cidade para outra, a não ser que fosse a divisa de 2 cidades, né? Não era de um estado para o outro, não era de um país para o outro, não. Era uma distância, eles estavam ali caminhando e discutindo. E esses homens, eles estavam voltando, eles estavam indo para lá decepcionados. Talvez você tenha passado por uma situação, por esses dias, por esses tempos, a qual você tinha certeza de algo que aconteceria, de algo que daria certo. Porque pensa comigo na visão humana. Esses homens sabiam que Jesus ressuscitaria, mas ok, se Jesus ressuscitaria no terceiro dia, então era mais ou menos assim, nós vamos chegar lá no terceiro dia e Jesus vai estar aonde? No sepulcro. Como? Vivo? Falando? Andando? Se a gente fosse parar para pensar, humanamente, Jesus fez isso com um homem, certo? Sim ou não? Jesus fez isso com Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro ao 4º dia.
E como foi? Todo mundo viu Lázaro saindo vivo de dentro dos sepulcros. E nós, como seres humanos, nós temos uma tendência de imaginar certas situações ou de imaginar certos contextos, certos desfechos, certos milagres com base nos anteriores. Então vamos lá. Se teve uma situação em que Jesus foi diante de um sepulcro, falou: tirem a pedra, Lázaro vem para fora, Lázaro saiu vivo e andando, então, diante de uma experiência semelhante, vamos chegar no sepulcro, vamos tirar a pedra e Jesus estará o quê? Vai estar vivo no sepulcro. Só que não, o sepulcro estava vazio. Jesus não estava lá. É como se numa situação, na minha e na sua vida, você tivesse convicção de que aconteceria aquele milagre, de que aquele desfecho seria positivo, de que daria certo, de que aconteceria, porque já tinha acontecido uma vez. Então você falou: não, vai acontecer de novo. Vou chegar lá, olhar o sepulcro e quem vai estar lá? Jesus vai estar vivo. Por quê? Porque já aconteceu uma vez, vai acontecer de novo. E talvez você tenha passado por isso e não esteja entendendo. Fala: mas era para estar lá. E agora você imagina a decepção deles. E aí talvez você esteja aí começando a entender e se enxergar dessa grande decepção que você teve. Pensando: da outra vez aconteceu, da outra vez deu certo. Eu vivi uma situação parecida e teve um bom desfecho. Teve um milagre da outra vez. Da outra vez a porta abriu, ou da outra vez a porta fechou, enfim, ou da outra vez foi curado, ou da outra vez o diagnóstico foi alterado, mas dessa vez não. Cheguei lá, prestes que ia ver e viver aquilo, como eu sabia que ele fazia, e não foi desse jeito. E esse texto vem refutar aqui para nós o quão é normal, o quanto é real que seres humanos ficam decepcionados, que seres humanos ficam desolados diante de certas situações, que seres humanos ficam frustrados diante de certas situações que não aconteceram, porque aos olhos desses homens, aos olhos físicos desses homens, podia ter acontecido qualquer coisa, mas menos Jesus ter ressuscitado. Menos o milagre ter acontecido. E talvez seja assim na sua vida. Você esteja olhando para esse desfecho que não foi como você imaginava e falou: Jesus não fez. Jesus não operou o milagre. Jesus não se materializou ali. Jesus não fez. Onde estava Jesus? Não aconteceu. Eu tinha certeza que aconteceria. E não aconteceu. Estou tentando arrumar a luz que para mim está parecendo super escuro aqui. Fui tentar arrumar a luz, gente, virei a câmera, olha só. Pronto, vamos lá. Só que enquanto eles estavam nessa caminhada, desolados, decepcionados, entristecidos, talvez duvidando da promessa, talvez duvidando do poder de Jesus, talvez duvidando de um plano de salvação deles, porque mais lá na frente nós vamos ver que eles diziam assim: nós esperávamos que a redenção viesse dele. Se não fosse ele para nos render, para nos livrar, para nos libertar de Roma, que é isso que eles vão falar lá na frente, só ele poderia nos libertar de Roma, mas como ele não ressuscitou, como ele não está lá, gente, eu tô cheia de formigas. Vou ter que começar a vir para cá com repelente. Toda quinta-feira é essa mesma história, gente. Formigas. Mas voltando aqui. E é como se falasse assim: a nossa esperança se foi. Que Jesus não fez, não estava lá. Então, sabe a nossa esperança? Acabou. Sabe a nossa chance de dar certo? Acabou, Jesus não fez. Jesus não estava lá. Jesus não apareceu. Gente, mas hoje as formigas estão a mais aqui. A mais mesmo. Vocês não estão entendendo quantas. Sigamos. Ou tentemos prosseguir.
Só que aí diz aqui, ó, que enquanto eles estavam conversando e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se deles. O próprio Jesus. E talvez nessa situação, você esteja aí falando com pessoas e que você não esteja entendendo. E você acha que o que está sendo dito, o que está sendo falado, a forma como as coisas estão acontecendo, estão fora de contexto, estão fora de propósito, que Jesus não fez, que a sua esperança acabou, que não vai haver libertação, que não vai haver salvação, que não vai haver milagre, que não vai haver. Talvez é assim que você esteja. E aí no meio do caminho você aparece um homem e você começa a conversar com ele. E aí você pensa, estou conversando com um homem. Só que a Bíblia diz aqui, olha só, que os olhos deles foram impedidos de reconhecer. Eles não conseguiam saber que o homem com quem eles estavam falando era o próprio Cristo. Então eu quero dizer algo para você. Nessa situação, nessa notícia que não foi boa, nesse desfecho que não foi agradável, nesse milagre que aparentemente parece que não aconteceu, você já está conversando com Jesus. Só que os seus olhos não estão conseguindo ver que é o próprio Cristo, mas você está conversando já com ele. Você já está falando com Cristo. E aí Jesus faz uma pergunta assim para eles. Sobre o que vocês estão discutindo? Como se Jesus não soubesse. Jesus, ele sabe de tudo. E aí ele fala para os dois. Vocês estão discutindo sobre o que mesmo? E aí então quando eles começam a falar. E eles param com o rosto entristecido. E talvez você esteja se reconhecendo nessa situação. Quando alguém diz assim, mas por que você está assim? O que foi que aconteceu? O que foi que te contaram? Será que tem como te ajudar? Será que existe socorro para você? E aí então eles pararam, eles se entristeceram e eles falaram. Você é o único que não sabe o que está acontecendo. Olha só, gente. Eles foram falar para Jesus, para o próprio Cristo. Eles foram falar para o próprio milagre. Eles foram para lá falar para a própria salvação. Eles foram falar para quem já tinha resolvido a situação. Aleluia! Isso é forte e poderoso. Eles estavam falando com o milagre que já tinha acontecido, mas eles não estavam conseguindo ver. Porque a Bíblia diz que os olhos deles foram impedidos de ver quem era. Então, enquanto eles estavam ali desolados, decepcionados e entristecidos, acreditando que o milagre não ia acontecer, que não teria salvação, que a notícia que eles receberam era ruim, que o desfecho era próximo, eles já estavam falando, eles só não estavam vendo, mas eles já estavam falando com o próprio milagre. Eles já estavam falando com o recurso que eles precisavam. Eles já estavam falando com a solução dos problemas deles. Eles já estavam falando com a libertação que eles precisavam. Eles já estavam falando com o tudo resolvido. Era isso. E aí então, eles ali começam a dialogar. E começam a falar. E Jesus vai perguntando, mas quem era? O que aconteceu? E aí eles vão contando, era Jesus, Jesus de Nazaré. Ele fez grandes coisas, ele era um profeta, ele era escolhido de Deus, ele operou milagres, ele fez. E aí eles estão contando para o próprio Jesus, para o próprio milagre, eles estão contando, sabe? Ele era o Cristo. Ele era aquele que fez outras vezes. Ele era aquele que abriu portas quando eu precisei. Ele era aquele que fechou portas quando eu precisei. Ele era aquele que curou quando não tinha cura. Ele era aquele que mudou o diagnóstico do passado. Ele era aquele que restaurou o casamento. Ele era aquele que restaurou a família. Ele foi aquele que ressuscitou morto. Ele foi aquele que fez coisas extraordinárias. Ele foi aquele que deu livramento de morte. Diante de toda essa situação, diante desse cenário, Jesus já está com você. O teu milagre já está com você. A resolução dos seus problemas, os seus olhos físicos só ainda não estão conseguindo ver. Porque o próprio Cristo impediu que você visse. E aí então eles estão lá. E conversando e falando. Eles foram andando e foi dando um horário. E aí Jesus falou para eles, eles não sabiam que era Jesus, ele falou, eu vou seguir por aqui. E eles falaram, não, tá tarde, vai lá em casa. E aí eu me lembro de um louvor que diz assim,
Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. E aí eles nem sabiam que eles estavam chamando o que era, o que é e o que há de vir para entrar na casa deles. E aí Jesus entrou com eles na casa deles. Eles sentaram, cearam e ao partir do pão, ou seja, e na comunhão daqueles dois com Jesus, sentados à mesa, a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos. E aí então eles reconheceram quem é que estava diante dos olhos deles. E aí então eles se levantaram, foram diante dos outros e disseram: é verdade, ele ressuscitou. É verdade, ele ressuscitou. E eu quero dizer aqui para você, nessa situação que você passou, nessa notícia, nesse desfecho, nesse contexto, que você tinha convicção de que você viveria um milagre, mas aos teus olhos físicos pareceu morte, pareceu fim, eu quero dizer para você, o milagre, o verdadeiro milagre, já aconteceu e ele já está caminhando com você. Essas pessoas com as quais você está falando são o próprio Cristo, já são a resposta, já são a solução e já são o milagre que você tanto precisa. Deus te abençoe, Deus te abençoe. E até a próxima quinta, se assim o Senhor permitir.